do oitavo ano. Não só o pessoal do oitavo ano, né, mas serve isso daí para muitas e outras pessoas que vão estudar esses camarada aqui. Os pontos notáveis de um triângulo. Quais são eles, professor? Quais são os pontos notáveis de um triângulo? Pessoal, são as mediatrizes e circuncentro, tá? É circuncentro aqui, tá? Circuncentro. São as bissetrizes e os incentros, e o incentro, assim dizendo, as medianas e os baricentros, as alturas e os ortocentros. Vou fazer o seguinte, pessoal, nessa aula nós vamos estudar só esses camaradas aqui, ó. Só essa camarada aqui, ó. As mediatrizes e os seus respectivos circuncentro, tá? Circuncentro. Professor, e na outra aula, na outra semana, nós vamos estudar isso aqui, bissetriz e incentro. Na próxima semana, medianas e baricentro. E na próxima semana, alturas e ortocentro. É bem provável que nós vamos passar aí 30 dias estudando esses camaradas. Isso tudo, pessoal, de quem? Do triângulo. Essas quatro coisas aqui são chamados pontos notáveis de um triângulo, tá? São pontos notáveis de um triângulo. Já de início, eu quero que você atense sua atenção para as mediatrizes. Aqui eu desenho um triângulo qualquer, um triângulo ABC, e de início eu quero já dizer para você, já vou desenhar aqui uma mediatriz, certo? Eu quero desenhar aqui uma mediatriz. A mediatriz, pessoal, ela sempre forma com um dos lados, eu vou usar esse lado aqui, ó, esse lado AB. Sempre forma com um dos seus lados o quê? Um ângulo de 90 graus. Não importa qual é a posição que ela esteja. Sempre vai formar com um dos seus lados um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, você pode, deixa eu fazer o desenho aqui, 90 aqui, 90 aqui. E aí você traça, então, a sua mediatriz. Tá, ó. Isso aqui está formando com a base aqui um ângulo aqui de 90 graus. Eu vou dizer que essa reta é uma reta R, tá certo? Então, pessoal, a reta R, ela é mediatriz do triângulo, tá? Em relação ao lado AB, aqui, ó, AB. Porque essa reta ela forma com o lado AB um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então eu digo que a reta R, ela é uma mediatriz em relação ao segmento AB. Agora, vamos fazer aqui com relação, outra mediatriz em relação ao lado BC. Aí você vem aqui, você vai determinar um ângulo que de 90 graus, certo? Ó, determina o ângulo de 90 graus. Vou dizer que essa reta aqui, ela seja reta T, tá bom? Reta T. E aqui formando o que, pessoal? Formando um ângulo de 90 graus. Então, significa que essa reta T, ela é uma mediatriz em relação ao lado BC. E eu vou fazer uma outra aqui, tá? Um outro aqui. Eu vou usar como ponto aqui agora, de 90 graus, esse centro, tá bom? O centro aqui, 90 graus. Aqui. Ó. O centro aqui das... Tá, e aqui formou o que aqui também? Um ângulo de 90 graus. Essa reta eu vou dar o nome dela de reta S. Então, essa reta S, ela é uma mediatriz em relação ao lado CA ou AC, tá? Pessoal, ó,
que eu quero que você olhe o seguinte. Esse ponto, percebe que o cruzamento aqui formou um ponto? Vamos colocar aqui esse ponto como ponto O. Pessoal, esse ponto O aqui, ele é chamado de circuncentro, tá? O circuncentro do triângulo. Então, aqui está a explicação. O circuncentro é o ponto de central de encontro, né? De intersecção das três mediatrizes de um triângulo qualquer, tá? Como o circuncentro, né, é um ponto em que as mediatrizes relativas aos lados do triângulo se cruzam, ele é equidistante aos vértices, né, desse triângulo. Assim, no caso, esse ponto notável corresponde ao centro da circunferência que circunscreve esse triângulo, ou seja, que passa, né, pelos seus três vértices. Passa pelos seus três vértices. Agora, olha aqui. E é isso aí, né, pessoal? Vamos aqui fazer um outro aqui para que vocês entendam. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Eu vou passar aqui para você a construção, né? A construção porque o ponto central se chama circuncentro. Você pega a sua régua, você vai medir aí. Vamos medir aqui nessa folha em branco. Eu vou medir. Você pode medir aí qualquer medida. Eu vou medir 8 aqui, certo? 8. Aí eu vou dividir o meio certinho, tá? Ó, 4. Põe aqui um pontinho no 4, tá? Ó, 4. Então aqui fica A e B. Eu tô explicando a propriedade aqui para você, tá bom? Aqui eu vou fazer uma abertura aqui de 6 centímetros, tá vendo? Vou colocar aqui pontinho C. Vamos colocar aqui, vamos pegar a metade desse segmento aqui, ó. Coloca um pontinho, já vou usar. E agora eu vou pegar a medida desse aqui. Qual que é a medida desse aqui? Vamos lá. Aqui vai dar 7,1, tá? 7 centímetros e 1 milímetro. 7 centímetros e 1 milímetro, pessoal. Isso significa dizer que vai dar 3,5 e quase 1, né? Quase 3,6. Então vai dar bem aqui, tá? Então percebe. Agora, com base nesses pontos, eu vou criar a minha mediatriz. Vou criar minha mediatriz aqui em relação ao lado AB, tá? Determinando sempre um ângulo aqui de 90 graus, tá? Aqui. Então, vamos passar aqui a reta, que é, aliás, reta, a minha mediatriz. Eu vou dizer que essa mediatriz é uma mediatriz R. Agora, em relação a isso aqui, eu vou determinar em relação a este pontinho central um ângulo aqui de 90 graus. Em relação ao segmento BC, olha aqui, ó, 90 graus aqui. Agora também eu vou ligar esses pontinhos, passando o que? A minha mediatriz, tá, pessoal? Minha mediatriz. Vou dizer que essa aqui é S. Agora, em relação a este ponto aqui, que é o centro, eu também vou determinar 90 graus. Percebe que automaticamente vai se cruzar no meio aqui, tá? Ó, percebe que a interceptação central aqui, ó. Então eu determinei a metade desse segmento, a metade desse segmento, a metade desse segmento e tracei as minhas bissetrizes, sempre formando com o segmento dado um ângulo aqui de 90 graus. Formei aqui no centro, pessoal, o meu ponto central. Por que é chamado de circuncentro? Por que é chamado de circuncentro? Por que circuncentro? Porque se você pega o seu compasso, você pode buscar qualquer lado. Você pode, vou escolher o lado B aqui, tá? Você coloca a ponta seca do seu compasso no centro, né? Esse ponto central de cruzamento e traça a sua circunferência.
traça sua circunferência. O que você notou aqui, pessoal? Percebe que esses pontos aqui todos são internos a essa circunferência? Foi tangível a essa circunferência? Por isso que é chamado de ponto circuncentro. Então, se você liga esse ponto a um dos seus lados, ele desenha aqui uma circunferência perfeita à sua volta. Então, de maneira geral, o circuncentro ele pode estar localizado na região interna ao triângulo, sobre um dos seus lados, ou esse ponto central ele pode estar na parte externa, tá? De maneira que quando você desenhar, ele vai estar na parte externa. Olha um exemplo aqui, ó. Olha um exemplo aqui, pessoal, ó. Percebe que esse triângulo aqui, houve uma abertura aqui maior do que 90 graus. Então, quando você ligar esse ponto aqui, ó, que é o circuncentro, ó, percebe que ele está fora do triângulo, ele pode acontecer isso aqui. Quando você rodar aqui a circunferência, vai rodar em cima certinho, tá? Ó, opa, ó, tá vendo? Ó, então, ele pode aparecer tanto interno, aqui igual esse aqui, tanto interno, pode aparecer em cima do segmento e ele pode aparecer também fora do triângulo, tá? Então, esses aqui são as propriedades aí do circuncentro. Então, pessoal, você pausa, faz aí com seu... Você pode tirar outras medidas para fazer em seu caderno, tá? E desenha aí a circunferência utilizando o seu compasso. E você faz isso aqui, tá? No seu caderno também. Claro que você vai fazer essas aqui também, tá? Pessoal, vamos estudar a bissetriz. Nós estudamos a mediatriz, que são as medianas. Agora vamos estudar a bissetriz. Ó, vamos desenhar um triângulo qualquer. Aqui, ó, vamos desenhar um triângulo qualquer aqui, tá? Um triângulo qualquer. Por quê? Lembra lá? Todos os pontos notáveis em relação ao triângulo. Vamos colocar aqui 8 centímetros de novo. Aqui, não precisa nem tirar medida, tá, pessoal? Lá na mediatriz, é necessário tirar medida, tá? Então, vou colocar aqui A, B e C. Esse ponto C, conexão de A e C aqui, tá? Tá. O que é a bissetriz? Bissetriz, pessoal, é o seguinte. Você é um segmento de reta. Que vai dividir esse ângulo aqui, ó, em duas partes iguais. Vamos supor que aqui seja quantos graus? Vamos medir aqui. Aqui, pessoal, é 50 graus. Percebe? Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui é quantos? 50 graus. É um segmento de reta que vai partir desse ponto aqui, ó, e vai dividir os 50 no meio, certinho. Se vai dividir os 50 no meio, pessoal, significa que essa reta vai passar bem aqui, tá vendo, ó? 0, 10, 20, 25. Significa dizer que vai passar aqui e vai dividir ao meio esse ângulo. Vamos colocar que essa reta seja a reta R. Então, pessoal, isso aqui é uma bissetriz em relação ao ângulo A, vértice em B, C, tá? Esse ângulo aqui. Então, a reta R, ela é uma bissetriz, né? A reta R é uma bissetriz em relação ao ângulo A, vértice em B, C. Pode aparecer assim também. Vamos colocar aqui um D aqui. Aqui cruza, forma um ponto, né? Então, posso dizer que o segmento, ou posso dizer, né, aqui a reta R, ou o segmento BD é uma bissetriz desse ângulo aqui, tá? A, vértice B. Professor, tudo bem. E vamos desenhar mais bissetriz? Tem mais essa e tem mais essa aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal, deu quantos? Ó? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, esse ângulo aqui deu quantos? 60 graus. Qual que é a metade de 60, pessoal? A metade de 60 é 30. Quer dizer que uma bissetriz ela vai dividir o ângulo, tá bom? O ângulo BVC
vértice em AC vai dividir em duas partes iguais. Então aqui, ó. Colocar aqui. Colocar aqui. Pronto. Aqui eu vou colocar ponto E. Porque se é passar, pode passar. Mas aqui vamos colocar o ponto E, o segmento só. Significa que o segmento AE, certo? Divide o ângulo BAC em 2. Então, é igual, né? Divide aí o segmento BAC em 2, tá bom? Tá, pessoal? Então, tá bem claro aí. Então, essa aqui é a minha bissetriz. Agora, vamos para o ângulo BC vértice em A. Aqui vai dar 70 graus, tá? 70 graus. Qual é a metade de 70? 35. 35 vai dar onde, professor? Bem aqui, ó. Bem aqui. Então, vamos ligar aqui o ponto lá. Central. Opa. Isso. Ó. Certinho. Percebe que formou um ponto aqui, pessoal? Dividiu esse ângulo no meio, esse ângulo no meio, esse ângulo no meio. Formou o que aqui? Formou um ponto central. Vou colocar que isso aqui é F. O segmento CF é uma bissetriz. O segmento AD é uma bissetriz. O segmento BD é bissetriz. Por quê? Porque divide o ângulo dado em duas partes iguais. Esse aqui divide esse ângulo C em duas partes iguais. Esse aqui, essa DB aqui divide o ângulo em duas partes iguais. Esse aqui também em duas partes iguais. Então é uma bissetriz. Para isso que serve bissetriz. Professor, tudo bem. E esse ponto que formou aqui com a intersecção? Esse ponto é o chamado incentro. Incentro. Tá? Tá beleza, pessoal? Então esse ponto formado no meio é chamado incentro. Pessoal, como um incentro é o ponto em que as bissetrizes relativas aos ângulos internos do triângulo se cruzam, que é isso aqui, ele é equidistante aos lados desse triângulo. Assim, esse ponto notável corresponde ao centro da circunferência inscrita nesse triângulo, ou seja, que toca cada lado em que em um único ponto. Então, olha aqui. Se você coloca aqui, ó, colocou aqui, né? Vamos fazer o círculo aqui, ó, toca cada lado, ó, opa, ó, toca cada lado. Deu uma mudadinha aqui, deixa eu puxar mais um pouquinho, isso, aí, agora sim. Ah, ficou pior, horrível, mas dá pra entender. Toca cada lado aí desses pontos aqui, ó. Então, tá aí o nome, né? Se você desenhar a circunferência, ele tangencia, toca cada lado desse triângulo, tá? E lembrando que esse ponto aqui ele é equidistante em relação aos seus lados, tá? Equidistante em relação aos seus lados, tá? Esse e esse. Bom, pessoal, é isso aí. Valeu. Agora vamos para as atividades. Eu acho que não tem dúvida em relação a isso aí não, né, pessoal? Vamos para as atividades? Vamos lá. Livro. Matemática, Realidade e Tecnologia. Joamir Souza, 8º ano. Página 137. Exercício 1. Tá bom? Agora vem página 138. Exercício 2, 3, 4 e 5 só. São 5 exercícios para essa semana, pessoal. Aqui eu preciso que você desenhe quando pedir para você desenhar.
Ah, o problema tá pedindo para eu desenhar. Então desenhe. Ó, na número 1, na letra A, já diz assim para você, ó. Desenhe um triângulo em que um lado mede 7 centímetros e os ângulos adjacentes a ele. O que é ângulo adjacente, pessoal? Ó, os ângulos adjacentes a esse lado aqui, ó. Por exemplo, eu vou desenhar aqui um triângulo, tá? Eu falo assim, desenhe um lado que é 7 centímetros. Então, você vai desenhar um lado que é 7 centímetros. Tá, 7 centímetros. Beleza. Quais são os ângulos adjacentes? São os ângulos formados aqui, ó. Ligado a esse lado. Esses são os ângulos adjacentes a ele. O oposto é que está do lado de lá, do outro lado, que não está ligado a ele. Então, e os ângulos adjacentes ele mede 45 e 60. Quer dizer, que um mede 45 e o outro mede 60. Aqui. Então, você vai fazer a ligação. Isso aqui é a letra A da 1, pessoal. Ó, isso aqui você vai fazer com lápis. Tá, ó. Percebe? Então, isso aqui é 60 e esse aqui é 45. Você tem que ter um transferidor. Você vai ter que ter compasso. Você vai ter que ter régua, tá? Esse transferidor já tem uma reguinha nele, tá vendo? É bom. Não precisa nem de você ter uma régua grande, mas você tem que ter transferidor, compasso e régua para fazer esses exercícios, tá bom? Tem que ter. Então, adjacente, então, se falar que é A e B, então, esse ângulo 45 e esse 60 é adjacente ao lado AB, ao segmento AB. Por quê? Porque ele está ligado ao lado. Quais são os ângulos que está ligado ao lado AB? 60 e 45, quer dizer que é adjacente. Então, é adjacente a esse lado, tá bom? Então tá. Na letra B, desenhe, de novo, ó, desenhe um triângulo em que dois lados medem 5 centímetros e 4 centímetros. Então, e o ângulo formado por eles mede 120. Ó, aí você vai ter que ter sua criatividade. Na letra B da 1. Tá vendo? Um lado mede 5 centímetros. Vamos colocar aqui 5 centímetros. E o outro mede quanto? 4 centímetros. Só que aí tem uma abertura de quantos graus? Aqui. Vamos colocar aqui. Tem uma abertura de quantos graus? 120, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Se está começando da esquerda para a direita a contagem, girando em torno desse ponto aqui, ó. Então você tem que contar daqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120 aqui. Então, aqui você vai medir quantos aqui, pessoal? Desse ponto até lá, 4 centímetros. Então, olha que interessante. Então, eu já estou começando a fazer para você a B. Então, mas você termina. A 2. Aí tem um triângulo representado abaixo. A seguir, o segmento AD é uma bissetriz, tá? Em relação ao ângulo BAC, tá? Aqui, ó. Ó, permita aí passar aqui para você. Ó, esse segmento aqui, ó. AD. Ele é uma bissetriz em relação a esse ângulo aqui, ó. A bissetriz, o que ele faz com esse ângulo aqui? A bissetriz divide esse ângulo em duas partes iguais, tá? Então, ela está dividindo esse ângulo em duas partes iguais. Determina o valor de x, que é esse valor aqui, ó. Esse valor de x, pessoal. Então, você tem que entender o seguinte aqui. Um triângulo, qual é a medida dos três ângulos de um triângulo? Os três ângulos. Aqui é 52, aqui é 48. Então, você tem assim, ó. Você tem aqui 52 mais 48 mais o que? Aqui tem que dar 180, pessoal. Tem que dar 180. Você soma 52 mais 48, o que falta para 180 é o ângulo A. Total, tá? Aqui tudo. O ângulo A. Essa bissetriz, ela está dividindo
o ângulo A em duas partes iguais, tá? Em duas partes iguais. Significa dizer que você pega o total que falta para 180 e divide ele em 2, tá? E divide em 2. Aí você vai ficar só com esse triângulo aqui, ó. Só com esse triângulo aqui, ó. Você vai ter esse valor aqui, tá? Dessa parte do que falta, que 52 mais 48, 10 vai 1, 6. Dá quantos graus? 100. Falta quantos para 180? Porque em um triângulo, a soma dos três ângulos internos é 180. Falta quantos para 180? Então, você pega o que falta e divide em 2. Então, aqui vai ficar a parte. Então, você pega 48 mais essa parte. O que falta para 180 é o valor de x, tá? Aí vem a 3. Em uma praça de certo município, há um canteiro de plantas cujas laterais formam uma figura de triângulo. Tá aqui, ó. A prefeitura quer instalar um irrigador na região interna desse canteiro, de maneira que fique a uma mesma distância das laterais. Explique como pode ser determinada a localização em que esse irrigador deve ser instalado. Ó, o irrigador na região interna. Ele quer colocar um irrigador aqui. Mas só que eles querem ficar o quê? Mesma distância das laterais. Quer dizer, que fica equidistante. Equidistante das laterais. Explique como pode ser determinado. Você tem que explicar. Lembra lá que eu disse para você? Se você determinar as mediatriz ou se você determinar a bissetriz, forma aqui um ponto central. Você tem que explicar se você vai fazer isso por meio das mediatrizes ou por meio de quê? Das bissetrizes. Aí você explica qual é a melhor forma de se fazer, tá bom? Lembrando que existe lá os pontos centrais, tá? O ponto central da mediatriz e o ponto central da bissetriz, ó. Que é o ponto central mediatriz e você tem o ponto central aqui, ó. Ponto central da bissetriz, que é chamado das bissetrizes, o encontro das bissetrizes, beleza? Aqui, pessoal, a construção de um condomínio com 3 edifícios, a construtora pretende disponibilizar um espaço para o depósito de lixo, de maneira que fique localizada a mesma distância. Esse edifício, ó, equidistante, mesma distância. No plano cartesiano a seguir, A, B e C, olha aqui, A, B e C são, representa esse edifício, tá? Reproduza essa figura em uma malha quadriculada e com régua e compasso obtenha e indique um ponto D, onde deve ser disponibilizado esse espaço para um depósito de lixo. Por fim, escreva as coordenadas do ponto. Pessoal, tá, você tem que fazer o seguinte, você desenha uma margem quadriculada do jeito que está aqui. Lembra como eu ensinei vocês a desenhar? Vocês escolhem aqui, ó, cada pontinho desse aqui 1 centímetro. Vocês vão desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros, ó, aqui, ó, sim, na folha do seu caderno. E em cada pontinho, em cada centímetro você marca, você leva aqui, faz conta aqui também, ó. Faz de centímetro em centímetro, tá beleza? Faz essa margem quadriculada, você vai contar 1, 2, 3, 4 e vai traçar a reta Y. Vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, vai traçar a reta X. Você vai desenhar do jeito que está aqui. Aí a partir daí você liga os pontos B, C, C, A. E aí, pessoal, a questão é o seguinte, que assim que você ligar esses pontos, vai formar uma figura, correto? Que figura que vai ser formada no seu caderno aí? Vai para desenhar isso aqui, tá? Para desenhar. Você vai formar um triângulo aí. Triângulo. Se você ligou ali, você vai formar o quê? Você vai formar um triângulo. Entende? Formou um triângulo? Beleza. Agora você vai determinar do jeito que se colocou aqui, ó. O espaço para o depósito de lixo de maneira que aqui, ó, de maneira que
fique localizado a uma mesma distância. Então, aqui, ó, que fique localizado a mesma distância daqui, mesma distância desses edifícios, ó, mesma distância daqui, ó, desse ponto. Pessoal, os edifícios serão aqui, ó. Olha que interessante. Em relação ao lado da construção, não. Em relação a esse lado aqui, também não. Em relação aqui, ó. Em relação aos edifícios. Então vai ficar bem no centro. Pessoal, o que é equidistante em relação a cada ponto desse aqui? Tá lembrado? Olha aqui. Aqui. A bissetriz. Então você vai construir as bissetrizes aí no seu caderno.